Fala, meu caro aluno, tudo bem? Você se lembra dos modelos atômicos? Joia, que bom! Vamos fazer uma revisão? Vamos começar pelo primeiro modelo atômico, o modelo atômico de Dalton, que a concepção de átomo era uma bola de bilhar. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês essa revisãozinha e algumas implicações. Modelo atômico de Dalton. Quem foi Dalton? O nome dele é John Dalton. Ele foi um inglês, físico, químico e meteorologista. Ele já estudava a matéria na concepção de suas propriedades de massa. Além de Dalton, existiam outros que já faziam contribuições nessa área, dentre eles Lavoisier e Proust. Alguns estudos de Dalton contribuíram para o desenvolvimento de leis, dentre elas a lei de Lavoisier e a lei de Proust. E aí os postulados de Dalton também viraram lei. Com todas essas informações na época, Dalton conseguiu levantar ou desenvolver um modelo que representasse ou que mostrasse como que o átomo poderia ser. E ele levantou a hipótese de que o átomo seria uma esfera maciça e indivisível. Ou seja, uma esfera maciça e indivisível é muito parecido com uma bola de bilhar, bola de sinuca. Só que atentem-se, cuidado quando se fala em modelos atômicos nos quais a gente traz para o nosso mundo macroscópico. A gente não pode comparar o átomo, melhor, a gente não pode pensar no átomo como algo macroscópico, nós não conseguimos ver o átomo. Mas, através de modelos, nós conseguimos explicar algumas teorias, algumas leis. E foi isso que Dalton fez. Então, o modelo atômico de Dalton é para explicar algumas teorias da época. Portanto, nós temos algumas implicações bem importantes utilizando o modelo atômico de Dalton. Dentre eles, a matéria seria descontínua, pois entre um átomo e outro haveria espaços vazios. Explicando um pouquinho melhor, exemplificando, vou desenhar aqui alguns átomos na forma de esfera, formando uma região de alguma matéria. Se nós temos aqui esses 5 átomos, um do lado do outro, conectados entre si, formando uma matéria qualquer, nós vamos perceber que os átomos, segundo essa concepção, estão ligados por forças e entre átomos encontraríamos espaços vazios. E a matéria seria descontínua. Então essa foi uma implicação da época. Terceira implicação. Um elemento químico seria formado por um conjunto de átomos de mesmas massas, tamanhos e propriedades. Por exemplo, o átomo de enxofre. O átomo de enxofre teria um tamanho específico, teria uma massa específica e uma propriedade específica que distinguiria dos outros átomos. Portanto, nós podemos levar em consideração esse fator 3, utilizando o fator 4 para diferenciar um átomo dos outros. Portanto, nós temos elementos químicos diferentes seriam formados por átomos que teriam massas, tamanhos e propriedades diferentes. Então, se nós visualizarmos aqui, nós podemos ver em relação ao tamanho que o átomo de enxofre é maior que o átomo de carbono, o de carbono é maior que o átomo de nitrogênio, o de nitrogênio é maior que o átomo de oxigênio e o de oxigênio é maior que o de hidrogênio. Vejam que nós temos uma diferenciação entre os elementos químicos que seriam um conjunto de átomos de cada elemento químico. A combinação entre átomos diferentes em uma proporção de números inteiros formariam substâncias diferentes. Então, por exemplo, um átomo de cor alaranjada se conectar com 2 outros átomos de mesmo elemento químico, porque eles têm tamanhos idênticos, ou seja, são mesmos elementos químicos, nós temos aqui uma substância X, que ela vai ser diferente dessa outra substância do lado direito, que é formada por uma esfera azul e uma esfera cinza. Então nós temos substâncias diferentes cujos átomos estão conectados em proporções de números inteiros. Aqui nós temos uma proporção de um átomo
em azul para um átomo em cinza. Enquanto que do lado esquerdo nós temos uma proporção de 2 átomos de coloração branca para um átomo de coloração alaranjada. Uma substância composta seria formada por espécies químicas de diferentes elementos, com quantidade fixa de cada um deles. Dalton deu nome átomos compostos a essas espécies. Vejam que está entre aspas, porque esse termo átomos compostos foi utilizado por Dalton e não mais é utilizado atualmente. Observando essa espécie química, essa substância que ele chamou de substância composta, nós podemos trazer para a nossa realidade que nós já vimos. Vejam que nós temos uma substância composta que é formada por diferentes elementos e com quantidade fixa. Percebam que nós temos um elemento químico, cujo átomo aqui está em coloração alaranjada, e ela pode ser comparada com a molécula de água, cujo o átomo de oxigênio na molécula de água é o átomo central. Ao redor do átomo central da molécula de água, nós temos 2 átomos menores, que são os 2 átomos de hidrogênio. Então, nós temos aqui a molécula de água. Percebam que nós temos elementos químicos diferentes, são 2 elementos químicos, hidrogênio e oxigênio, formando uma substância composta. E percebam que nós temos aqui quantidade fixa de cada um dos elementos. Nós temos 2 elementos, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E uma implicação muito importante que ainda é utilizada e é bastante desenvolvida em sala de aula é que um átomo não pode ou não poderia ser destruído em uma reação química. Eles apenas se rearranjariam para formar novas substâncias. Vejam que essa concepção de modelo atômico como se fosse uma esfera, uma bolinha de bilhar, nós podemos desenhar moléculas, nós podemos desenhar substâncias iônicas, podemos desenhar substâncias metálicas. Isso facilita a nossa visualização. Isso é utilizado ainda? Sim, é utilizado e bastante. Então, o modelo atômico de Dalton é muito utilizado para desenhar fórmulas. Essas fórmulas são chamadas de fórmulas estruturais, onde pode-se verificar como que os átomos estão conectados entre si. E para uma reação química isso é bem importante. Como que os átomos se rearranjam, se reorganizam em uma reação química? Então vejam, eu tenho uma reação química aqui, ela está desenhada conforme o modelo atômico de Dalton. Do lado direito nós temos os produtos e do lado esquerdo nós temos os reagentes. Essa é uma reação bem simples, que é a reação de síntese de quem? Da molécula de água. Então nós temos aqui moléculas de água sendo formada através de outras moléculas. As moléculas do lado dos reagentes são de diferentes substâncias. Vejam, são substâncias químicas diferentes, são 2 substâncias químicas a partir de 3 moléculas. Quais são as substâncias químicas do lado dos reagentes? Nós temos aqui 2 moléculas de hidrogênio, vejam, eu tenho uma unidade de hidrogênio aqui, outra unidade de hidrogênio, de gás hidrogênio aqui. Ou seja, eu tenho 2 moléculas de hidrogênio, da substância química hidrogênio, e reagindo com uma molécula de oxigênio. Uma molécula de oxigênio, que também é chamada de substância, correto? Então, eu tenho 2 substâncias representadas por 3 moléculas, 2 delas de hidrogênio e uma delas de oxigênio. Gás hidrogênio e gás oxigênio reagem formando a nossa querida molécula de água. É a síntese da água. Percebam que quantas moléculas de água foram formadas? Isso, foram formadas 2 moléculas de água. Uma molécula, 2 moléculas. Portanto, nós temos aqui um rearranjo de átomos no espaço para formar uma molécula
ou melhor, uma outra substância química. E aí eu quero que vocês visualizem e olhem a reação química, como que os átomos estão se rearranjando. Vejam que no lado dos produtos eu tenho um átomo em vermelho e outro átomo em vermelho, eles estão agora separados em moléculas distintas, da mesma substância química. Então, houve um rearranjo das moléculas dos átomos do gás oxigênio. No lado dos reagentes, percebam que inicialmente os átomos de oxigênio estavam conectados entre si, formando uma molécula de gás oxigênio. Consequentemente, a reação ocorreu e a molécula de oxigênio foi quebrada e cada átomo de oxigênio se conectou com 2 átomos de hidrogênio. Ora, os átomos de hidrogênio também se separaram, sofreram um rearranjo, se reorganizaram no espaço. Verdade, os átomos de hidrogênio também foram separados. Cada molécula de hidrogênio também foi quebrada. Percebam que cada átomo de hidrogênio se conectou com um átomo de oxigênio. 4 átomos de hidrogênio formou 2 moléculas de água. Essa concepção de reação química, utilizando o modelo atômico de Dalton, ela facilita a visualização do que está acontecendo, principalmente do rearranjo dos átomos, levando à ideia de que em uma reação química, os átomos não são destruídos e nem criados. Eles, na verdade, são organizados no espaço, reorganizados pela a palavra rearranjado. Então, o modelo atômico de Dalton trouxe algumas contribuições bem importantes. Isso foi quando, professor? Isso foi em 1808. Então, ele desenvolveu em 1808 o seu modelo segundo uma esfera maciça, compacta, indivisível, como uma bola de bilhar. Isso no início do século XIX, onde não havia tanta tecnologia. Portanto, a ciência começa lentamente a imaginar como a matéria é formada. Lembrando que antes de Dalton existia a concepção dos filósofos, principalmente de Demócrito e Leucipo, que levantaram ou desenvolveram a ideia de que a matéria era formada por partículas indivisíveis e eles chamaram de átomo, porque átomo vem da palavra grega a, de não, e tomo, de cortar, de dividir, ou seja, de não cortar, de não dividir, indivisível. E a gente utiliza ainda a palavra átomo, mas só que com o decorrer do tempo percebe-se que não é bem assim. Então, nas próximas videoaulas, eu vou mostrar as outras concepções, os outros modelos. E, para tanto, nós temos que entender o que se passou durante esses anos. Vejam que de 1808 até 1903, isso é aproximadamente 100 anos, para que fosse desenvolvido o próximo modelo atômico, que é o modelo atômico de Thomson. O modelo atômico de Thomson, por sua vez, ele foi baseado, fundamentado em estudos da natureza da eletricidade. Então, nessa época já se conhecia, ou já tinha se desenvolvido as pilhas, o para-raio, já se conseguia determinar que algumas espécies químicas perdiam ou ganhavam elétrons. Com essas concepções da época, Thomson desenvolveu seu modelo atômico e nós vamos perceber que o progresso da ciência, como é hoje ainda, ela é fundamentado em bases científicas, em fatos, em dados científicos.